Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar esse videozinho aqui para explicar sobre dopamina e cognição. E assim, é um pouquinho diferente dos outros conteúdos, porque aqui é algo bem neurofisiológico, mas também é bem importante para a gente entender qual que é a base de todas essas funções cognitivas que a gente estuda, certo? Dopamina é um neurotransmissor. Então, antes de começar a falar sobre a dopamina em si e o sistema dopaminérgico, né? Que esse sistema dopaminérgico seria relacionado aos neurônios que produzem essa dopamina, onde essa dopamina age, os sistemas que retroalimentam a área que produz a dopamina e tudo isso. Mas antes de a gente partir para isso, eu queria falar de algumas coisas que são bases no sentido de é bom entender isso antes, que daí fica mais fácil compreender o que são neurotransmissores, o que é essa questão de neuromodulação e o que isso tem a ver com cognição, com memória, com linguagem, com função executiva, com atenção, por exemplo, né? Então vamos lá. Primeiro, a relação entre neurônio e sinapse. Neurônio é meio que a célula básica que compõe o sistema nervoso, certo? Então é uma das bases para a atividade cerebral e para o produto da atividade cerebral, que a gente pode chamar como cognição, de uma forma geral, né? A comunicação entre os neurônios é o transporte de informação, certo? Você gera informação e você compartilha essa informação a partir da comunicação entre os neurônios. Essa comunicação entre os neurônios se dá a partir das sinapses. Uma grande parte das sinapses, tipo, um número expressivo das sinapses, ela ocorre através de um mediador, né? De um elemento que vai fazer essa interação entre os dois neurônios, né? Na área da sinapse ali, que é um neurotransmissor. O neurotransmissor é essa molécula, essa substância química que ele sinaliza uma ação. Esse seria o termo mais técnico. Basicamente, é ele que faz o transporte de informação de um neurônio para o outro. Não é necessariamente uma informação no sentido complexo, por exemplo, realizar tal ou determinada ação, é informação no sentido mais básico de excitabilidade ou inibição, ou seja, você está sinalizando a excitação da próxima célula, do próximo neurônio, ou você está sinalizando a inibição da próxima célula, do próximo neurônio, né? Tipo, num nível simples, linear, entre um neurônio e o outro, a relação seria mais ou menos essa, né? O que acontece? Não, tipo, quando a gente pensa em sistema nervoso, as relações não são tão lineares assim. Não são tão lineares assim, né? Você tem esse compartilhamento de informação, essa sinalização a partir dos neurotransmissores acontece em redes, em áreas mais amplas e não em neurônios específicos, né? Mas qual que é a base para relacionar isso com cognição? Bem, hoje em dia a gente não enxerga mais cognição em uma lógica puramente localizacionista, como foi um tempo atrás. Tal cognição está relacionada a essa área aqui. Então, essa área aqui é responsável pela função da linguagem, é responsável pela função da memória. Hoje em dia, a gente entende a relação anatômica e fisiológica com a cognição mais associacionista. O que isso significa? Significa que uma área pode desempenhar um papel principal para aquela função, mas ela sozinha não garante aquela função, entende? Você precisa do sistema trabalhando em conjunto, você precisa da interação, da comunicação entre as diversas áreas para você ter como resultado um comportamento fino ou algo do tipo, algo funcional no nosso dia a dia, né? E o que isso significa dizer? Significa dizer que se a cognição ela é resultado justamente dessa interação, desse compartilhamento, dessa comunicação das diferentes áreas, tipo, é mais do que justificado você estudar o componente que permite essa comunicação. Um dos componentes que faz esse compartilhamento, que seria os sistemas de neurotransmissores, sistemas neuromodulatórios, neuromoduladores, também pode achar com esse termo, se vocês forem pesquisar e tudo mais, né? E o que são esses sistemas neuromoduladores? A gente tem diferentes neurotransmissores, certo?
no nosso sistema nervoso central. E geralmente a gente tem pequenos grupos de neurônios em diferentes áreas, e cada grupo de neurônio, geralmente eles produzem um neurotransmissor em específico. O que acontece? Por exemplo, o da dopamina, que eu vou acabar explicando, né? O neurônio se origina em uma determinada área, mas esse neurônio ele projeta para outras áreas do sistema nervoso central. Então, ele tem conexões com várias outras áreas. E ele vai liberar a dopamina nessas várias outras áreas. Então, o que acontece? Isso não é válido só para a dopamina. Essa lógica também é válida para os outros sistemas dos outros neurotransmissores. Essa liberação do neurotransmissor em uma outra área, às vezes é bem longe, tipo, os axônios desses neurônios que se originam em uma área geralmente subcortical, ou seja, mais inferior, eles se projetam para diversas áreas corticais, córtex pré-frontal, córtex singular, córtex renal, entre outros. Ou seja, os axônios eles têm umas projeções bem longas, né? Os neurotransmissores que vão ser liberados nessas áreas, eles vão regular essas áreas, geralmente promovendo excitação ou inibição com base em um determinado estímulo ambiental que foi apresentado. A ideia aqui é de um bottom-up regulation, né? Você tem uma regulação do subcortical para níveis corticais, mas não é uma via de mão única. O que isso quer dizer? Que essas mesmas áreas que são reguladas pelos sistemas de neurotransmissores, elas têm caminhos também, muitas vezes diretos, às vezes indiretos, que eles mesmos acabam regulando essas áreas. Ou seja, é um sistema de feedback, né? Ao mesmo tempo que elas são reguladas, elas também regulam as áreas dos esses grupos de neurotransmissores, né? Sistemas neuromodulatórios, digamos assim. E qual que é uma das características desses sistemas neuromodulatórios? Né? Qual que seriam as características específicas desses sistemas neuromodulatórios? Lembrando que aqui, quando eu falo de sistema neuromodulador, sistema neuromodulatório, eu estou me referindo justamente a esses grupos de neurotransmissores e a ação deles no sistema nervoso central. Se vocês forem fazer uma pesquisa e tudo mais com neuromodulação, vocês vão achar coisas mais amplas, vocês vão achar assuntos relacionados à neuroglia, que são as outras células que também compõem o sistema nervoso central, fora os neurônios, e que dão todo o suporte para que os neurônios funcionem, para que a atividade funcione, levando nutrientes e tudo mais. Você vai achar também sobre o líquido, né, cerebral, que preenche diversos espaços e que também é importante, né, porque ele preenche o espaço extracelular, e o espaço extracelular acontece diversas coisas, por exemplo, o transporte de neurotransmissores. Então é importante. Você vai achar até mesmo remédios procurando como neuromodulação e o efeito que ele tem em sistema nervoso e tudo mais. Mas o que eu estou chamando aqui de processos neuromoduladores, sistemas neuromodulatórios, é justamente essa questão dos neurotransmissores, certo? E indo para as características dos neurotransmissores. Cada grupo de neurotransmissores vai ter suas especificidades, mas de forma geral, eles são importantes para uma condição de arousal. Arousal no sentido de um estado de alerta. O que significa dizer? Geralmente, você tem dois tipos de liberação de funcionamento dos neurotransmissores. Você tem essa liberação fásica e a liberação tônica. E explicando um pouco mais sobre esses dois tipos de liberação, de ativação, a ativação tônica é justamente esse funcionamento basal, essa transmissão basal, esse nível normal, digamos assim, de transmissão, de envio dos neurotransmissores, né? Que geralmente é caracterizado por um comportamento mais exploratório. Por que mais exploratório? Porque quando você está nesse nível normal, nesse nível padrão de transmissão, você é mais suscetível a ruídos, certo? Essa balança entre prestar atenção em um sinal e ter essa alternância de atenção, essa balança não é tão discrepante, digamos assim. Então, por mais que você esteja focado em um estímulo, a sua atenção é facilmente interrompida por outro ruído. Já no nível de funcionamento fásico, geralmente você tem picos. Quando você tem essa ativação fásica, você tem pequenos picos de ativação
de funcionamento desses neurotransmissores. E o que isso caracteriza? De forma geral, né? Lembrando que cada neurotransmissor tem as suas especificidades. De forma geral, nesse momento fásico, nesses picos, esse nível, esse ratio, né, entre prestar atenção e estar suscetível a ruídos, você tem uma discrepância maior entre eles. O que isso significa? Significa que o teu comportamento ele é mais incisivo, ele é mais decisivo, certo? Você não explora muito. Por que você não explora muito? Porque você está menos suscetível a ruídos, então a tua atenção não varia muito, é uma atenção mais seletiva. Essas são as características bem gerais, assim, desses dois níveis de ativação, fásico e tônico, né? Isso muda porque também depende, cada neurotransmissor geralmente tem receptores diferentes, e dependendo de qual receptor ele se liga, ele vai transmitir uma informação diferente, ele vai sinalizar algo diferente. Essa sinalização também não é a mesma em diferentes regiões. Digamos que, sei lá, no pré-frontal, um receptor X se liga, um neurotransmissor X se ligando com um receptor Y sinaliza excitação, certo? Você vai avançar esse estímulo, né? Você vai estimular, entre aspas, realmente essa palavra. E em outra região, sei lá, corpo estriado, digamos assim, é o mesmo neurotransmissor, no mesmo receptor, mas simplesmente por estar atuando em uma outra região tem outro efeito, tem um efeito inibitório, por exemplo. Então é algo bem amplo. Mas aqui deu para ter uma base mais ou menos dessa questão de neurotransmissores e sinapses e comunicação e qualquer relação com a cognição, né? Aqui tem uma imagem, duas imagens na real, essas duas imagens que eu estou mostrando, que elas são bem para exemplificar de uma forma geral esses sistemas e para vocês verem que eles têm um sistema de retrofeedback de interação bem complexo e que não é tão simples. Aqui na parte de baixo a gente tem as diferentes regiões subcorticais. Em cada uma dessas regiões é a produção de um neurotransmissor, né? A dopamina que a gente vai ver é nessas duas regiões aqui, VTA e substância nigra. E aqui são as diferentes áreas que esses neurotransmissores atuam. Então a gente pode ver tálamo, hipocampo, córtex parietal, sensorial, corpo estriado, córtex pré-frontal, córtex do cíngulo, outras áreas do córtex pré-frontal. Aqui a gente tem as diferentes condições clínicas que geralmente estão associadas a esses neurotransmissores, a essas áreas no caso, e diferentes neurotransmissores trabalham nessas áreas. E essas áreas não só são afetadas pelos neurotransmissores, mas também dá para ver que elas afetam as áreas que produzem os neurotransmissores. Então não é algo muito simples. Se você olhar essas imagens, dá para ver que é bem complexo, né? Ó, aqui, por exemplo. Aqui ele dá uma pequena noção do que a gente entende que cada neurotransmissor é relacionado, dopamina, expectativa de reforço, expectativa de recompensa e a questão do desejo, noradrenalina relacionado com estímulos novos, estímulos que sobressaem no ambiente, sei lá, serotonina relacionado a avaliar ameaças, ou seja, você tem toda essa relação que não é simples, é bem complexa, né? Então agora a gente vai tentar detalhar um pouco mais o sistema dopaminérgico, como funciona a dopamina, as teorias e modelos que a gente tem sobre ela, pelo menos, né? Tá, então, relacionado ao sistema dopaminérgico, né? Basicamente explicando em dois pontos. Primeiro a gente vai falar sobre as vias. Lembra que eu falei que cada grupo, cada sistema, ele é composto de um grupo de neurônios, certo? Que produz esse neurotransmissor, e esses neurônios eles projetam para diferentes áreas. Essas projeções são as diferentes vias, certo? São os caminhos que eles têm para diferentes áreas. Então a gente vai ver esses diferentes caminhos primeiro, e depois a gente vai ver os diferentes modelos de função, certo? Por que modelos? Porque a gente ainda está sempre estudando em relação a como se dá o funcionamento e a interação. Porque, como eu acabei de mostrar, é bem complexo, não é algo tão simples. Você tem a interação
com diversas variáveis, certo? E geralmente a gente não consegue analisar todas as variáveis em um estudo ao mesmo tempo, então a gente está sempre descobrindo coisas novas. Então, primeiro em relação às vias, vai ter algumas imagens aqui que eu estou mostrando, e a gente tem 3 vias principais. Primeiro, com relação às áreas em que se originam esses neurônios dopaminérgicos, a gente tem 2 áreas. A gente tem o VTA, que é Ventral Tegmental Area, e a gente tem a substância nigra compacta, certo? Essas 2 áreas são áreas subcorticais, se vocês verem no desenho aqui, ó, são áreas bem inferiores. E o que a gente entende quando fala subcorticais ou inferiores é que são áreas que vieram antes filogeneticamente no nosso processo evolutivo. Ou seja, elas têm funções, não que elas têm funções, mas elas foram, digamos que, evoluídas, esse não é necessariamente o termo, mas desenvolvidas antes, tipo, se você for pensar no período da evolução, né? Então vamos lá, do VTA, do Ventral Tegmental Area, a gente tem 2 vias que partem daqui, e da substância nigra a gente tem uma via, certo? Da substância nigra, você tem uma projeção para o corpo estriado dorsal. Corpo estriado, a gente tem alguns núcleos, núcleos da base, que se vocês forem pesquisar, vocês também vão achar como gânglios da base, basal ganglia. E normalmente a gente não tinha essa divisão entre corpo estriado dorsal e corpo estriado ventral, mas mais recentemente você teve essa ampliação e agora você também considera essa parte mais ventral, essa parte mais interior, como corpo estriado ventral, certo? Mas a substância nigra, ela projeta para o corpo estriado dorsal, que é mais ou menos nessa região aqui, ó. Aqui está como basal ganglia. São 2 núcleos especificamente para qual ela projeta. Ela projeta para o putamen e ela projeta para um outro núcleo também. Aqui nessa outra imagem dá para ver melhor. Aqui está como corpo estriado, né? Mas essa é principalmente a via de ação ali. As outras vias que vêm do VTA, digamos assim, você tem, no caso, falando o nome, tem um nome para cada via, né? A via da substância nigra é a Nigro's Triaddle Pathway, né? Porque vai da substância nigra para o corpo estriado. Aí do VTA a gente tem a Mesolimbic Pathway. A Mesolimbic Pathway vem do VTA também, só que vai para o corpo estriado ventral, que é um outro núcleo, é o núcleo accumbens. E a gente tem a Mesocortic Pathway, que vem aqui do VTA, dessa área subcortical, e passa por várias regiões corticais, certo? Toda a região do pré-frontal, praticamente. Então, aqui nessas 2 imagens a gente consegue ter uma noção, né? Olha lá. Nigro's Striatal Pathway, substância nigra até os gânglios da base ali, corpo estriado ventral, com o putamen e tudo mais. A gente tem aqui do Ventral Tegmental Area o Mesocortic Pathway, que vem até o Núcleus accumbens, que é o corpo estriado ventral. E a gente também tem a Mesocortic Pathway, que vem desde o VTA até o córtex pré-frontal. Assim, essas são as 3 principais projeções, mas você também tem projeções para outras áreas, como tálamo, hipocampo, amígdala, córtex singular. Ou seja, você tem uma regulação bem ampla, digamos assim, da dopamina, né? Não é algo tão certinho assim. As próprias 2 vias do VTA, a mesocortical e a mesolímbica, elas muitas vezes elas se sobrepõem em muitos pontos e muitas vezes vocês podem achar com uma via só, né? A via mesocortical límbica, digamos assim. Mas você pode dividir em 2 também, porque você tem umas funções relativamente diferenciadas. E o que a gente sabe das correlações cognitivas dessas diferentes vias de atuação da dopamina? A via Nigro's Triaddle, né, que é ali da substância nigra até o corpo estriado, ali o putamen e tudo mais, geralmente é correlacionado com déficits motores. E a via cortical, que é do VTA até o córtex pré-frontal e tudo mais, geralmente é correlacionado com funções executivas, principalmente memória operacional. O que dá força, digamos assim, para essas correlações é que elas não são achadas só, elas são achadas ambas em populações saudáveis, digamos assim, como também em populações clínicas. Geralmente doença de Parkinson
esquizofrenia e doença de Huntington, certo? Então, geralmente, problemas no sistema dopaminérgico são relacionados com os sintomas cognitivos identificados nesses transtornos, nessas condições clínicas, digamos assim, né? Só que é algo meio debatido ainda, né? A gente não coloca como correlação causal que a dopamina necessariamente é responsável por essas funções, porque como a gente já viu, nunca é algo linear, né? Geralmente é algo multivariável, ou seja, são várias variáveis trabalhando em conjunto para um produto. Ou seja, a dopamina com certeza é importante para essas funções, mas ela sozinha não é responsável por essas funções. E aqui a gente vai entrar agora nos modelos justamente, tá, qual que é o papel da dopamina, como que ela funciona justamente. Ela está correlacionada com essas funções cognitivas, mas esse não necessariamente é o papel, é o funcionamento específico dela, né? E esse funcionamento específico, às vezes, é difícil de determinar, por quê? Porque quando você tem um problema, um déficit, seja na produção da dopamina, seja no transporte da dopamina, seja na recepção da dopamina, pode ser que o sintoma que surja disso reflita a função da dopamina e pode ser que não. Por que pode ser que não? Porque é todo um circuito, certo? É um circuito fronto-límbico talâmico, ou seja, toda essa região funcionando em conjunto. Então, às vezes, você não sabe se o sintoma é por causa que reflete o funcionamento naquela região específica ou se o sintoma está refletindo a falha no circuito como um todo, né? Mas indo para os modelos. Qual que é o modelo mais clássico, entre aspas, que a gente tem do funcionamento da dopamina é em questão da associação comportamento-recompensa e a nossa expectativa de recompensas. O que significa dizer? Significa dizer que a dopamina, entende-se, né, que a dopamina ela funciona justamente fazendo essa associação entre comportamentos inicialmente neutros e recompensas. Porque a gente identifica que geralmente quando acontece uma recompensa relativamente inesperada, você faz algo e tem uma recompensa e você não estava esperando para aquilo, você tem uma liberação muito alta de dopamina, como se o nosso organismo tivesse dando as condições para a gente fazer essa associação. Esse comportamento traz essa recompensa. Então, agora eu sei que se eu quiser essa recompensa, eu posso simplesmente reproduzir esse comportamento outras vezes. Então, primariamente, a gente associava a dopamina com o papel de aprendizagem, e no caso, aprendizagem por reforço, né? Porque meio que a lógica do reforço é essa. A gente aprende as coisas com base no que a gente identifica quais reforçadores ou quais punições advêm dos comportamentos que a gente vai colocando em prática ou que a gente observa nos outros, né? E quem daria a possibilidade de fazer essas associações seria a dopamina. Esse modelo, ele não necessariamente foi demonstrado errado, digamos assim, mas ele meio que hoje em dia é relativamente insuficiente para explicar o papel da dopamina e por que ele é insuficiente. Porque a gente tem dados que a, a dopamina responde não só a esses estímulos que sinalizam recompensa ou estímulos que levam a gente a prever, a ter expectativas sobre recompensa, mas ela também responde a estímulos que são novos no ambiente, que são sobressalientes, certo? No ambiente e que a gente não necessariamente sabe se eles vão ter um valor reforçador, se eles vão ter um valor punitivo. A gente não sabe qual que vai ser o valor deles como recompensa ainda. Então, com base nisso, com base nessa questão que a dopamina ela responde a uma variedade maior de estímulos do que só os recompensatórios, digamos assim, você teve outro modelo de funcionamento da dopamina. Esse modelo, ele coloca que a dopamina tem um papel de dar precisão à nossa cognição. E como assim a precisão? Ela faria justamente esse balanceamento entre informações que a gente já tem e informações sensoriais que estariam vindo do meio. Fazendo esse balanceamento, a gente conseguiria ter uma visão, a gente conseguiria inferir coisas sobre a realidade concreta que sejam mais precisas, certo? Que sejam mais próximas do que a realidade.
Porque se a gente não tiver esse balanceamento entre as informações sensoriais e o que a gente já sabe, se você não consegue, se você não tem alguém para fazer essa mediação, para colocar essa proporção, você pode ter problemas, digamos assim, no sentido de, na nossa interpretação do mundo. Tanto que a gente tem, por exemplo, sintomas positivos de esquizofrenia, por exemplo, que você, no caso, está produzindo algo, ou seja, produzindo alucinações visuais, auditivas e tudo mais, são várias vezes correlacionados com algum problema no funcionamento dopaminérgico, principalmente no pré-frontal. Então, seja na produção da dopamina, no transporte ou na recepção da dopamina, muitas vezes é correlacionado com, por exemplo, produzir alucinações na esquizofrenia. Então, esse é outro dado que condiz com essa hipótese, que o papel da dopamina é justamente fazer esse balanceamento de informações para a gente ter interpretações mais corretas acerca da realidade. E tentando combinar esses dois modelos, tanto o que a dopamina garante, esse poder associativo, que a gente consiga aprender através de reforçamento, através de reforçadores e estímulos punitivos também. No caso dos estímulos punitivos, você tem a ação de outro neurotransmissor que não é a dopamina, mas a lógica é parecida. Tentando integrar essas duas questões, você tem a questão da dopamina atuar como um portão. Não como um portão, mas como um selecionador de informação. O que significa dizer? Significa dizer que ela atua regulando quais informações chegam à nossa consciência e quais informações não chegam à nossa consciência, certo? Porque em posts aqui eu já expliquei antes sobre sensação e percepção, né? A gente sente muita coisa, mas a gente não necessariamente percebe muita coisa, porque não seria funcional a gente perceber toda a quantidade de informação que a gente sente. E a dopamina teria justamente o papel nessa transformação, ou melhor, nessa seleção de informação, né? Quais informações sensoriais estariam disponíveis à percepção e, consequentemente, estariam conscientes. Esse seria um dos últimos modelos, digamos assim, tentando integrar todas as informações que a gente tem sobre a dopamina. É um modelo porque a gente está sempre precisando de mais estudos para confirmar se realmente esse é o papel dela, se realmente faz sentido esse ser o papel dela, considerando a interação com as outras variáveis, se não tem casos em que isso não funciona, em que essa regra não funciona, em que um comportamento é totalmente diferente, coisas do tipo, né? Mas é mais ou menos essa lógica do sistema dopaminérgico. E a gente vê que é muito importante para a cognição, é uma base neurofisiológica, é uma base meio diferente, mas é realmente a base, a basal, é o que permite a gente ter todas essas diferentes cognições e por isso que é importante a gente estudar. Esse vídeo aqui provavelmente ficou bem longo, então se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, deem um feedback se vocês gostaram e tudo mais. Vou deixar as referências dos artigos. Nos artigos também tem as imagens que eu usei, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é um conteúdo mais denso, mas que eu acho importante. Então, feedback, dúvidas, fiquem à vontade. Até mais.